Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe na reunião de hoje, que tenhamos todos uma boa noite e que possamos estar atentos às palavras que serão ditas, ao ensinamento que será comentado na reunião da noite de hoje, tá bom? Hoje o nosso tema é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. E o expositor da noite de hoje é o nosso irmão, nosso querido, muito querido, do meu coração, nosso irmãozinho de fé, querido, nosso irmão Romário, da Sala Chico, tá bom? Nós vamos ler então a página inicial, que é do livro Pão Nosso, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a lição que nós vamos ler é a lição número 28. E o título desta lição é E os Fins? E aqui nós trazemos, o comentário do Emmanuel, é baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 23. E os fins? Mas nem todas as coisas edificam. E segue aqui o comentário de Emmanuel. Sempre existiram homens indefiníveis, que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram a pessoa alguma. Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam interpretação sensata para que se não percam na inutilidade. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daqueles que escreve ou os propósitos de quem negocia. De que valerá ao primeiro a produção de longas obras, cheias de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Em que aproveitará o comerciante a fortuna imensa conquistada através da operosidade e do cálculo quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Todavia, perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidades edificantes. O trabalhador, cônscio das responsabilidades que lhe competem, não se desvia do caminho reto. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Companheiros, vamos agora orar. Vamos fazer a nossa oração inicial, ainda envolvidos nessa atmosfera do início, refletindo sobre os compromissos, do que foi falado aqui nessa leitura, na página de Emmanuel, os compromissos que nós assumimos e muitas das vezes perdemos tempo, e precisamos melhorar as nossas atitudes nesse aspecto. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos está dando na noite de hoje. Que possamos, Senhor, sentir isso no nosso coração. Que possamos sentir o nosso coração tocado. E que a nossa alma se envolva de fato nos Teus caminhos, na busca de um melhor entendimento na nossa vida. Que possamos ser filhos melhores. Que possamos honrar os nossos pais. Que possamos
também termos as condições necessárias de oferecer aos nossos filhos o melhor, espiritualmente falando e moralmente, para que eles herdem de nós não somente o material que nós poderemos, porventura, deixar ao partir, mas o exemplo de bondade, de fé e de amor. Obrigado, meu Deus, que assim seja. Irmãos, tenhamos todos uma boa reunião. Meu irmão Romário, boa fala para você, que Deus abençoe e a todos nós. Que assim seja, querido Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos. Seguindo a programação virtual das segundas-feiras, vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Isso está no item 9, e essa mensagem é de Santo Agostinho, 1862. E o item 9, ele começa falando assim: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. E sobre esse ponto de vista especial que vamos encará-la para analisar-lhes as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões e as virtudes, para aperfeiçoar ou estacionar. Ódios poderosos, desejo de vingança, tantas outras coisas, né, que vivemos aqui, que somos capazes assim, de manter uma imaginação, né, que os espíritos levam consigo, né, de todas as suas relações que viveram na Terra. Mas alguns, mais avançados que outros, entrevê algo diferente. Pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova de continuar, de vir aqui, reencarnar e ter relações com essas pessoas, com essas famílias que tiveram dificuldades no passado. Anos de meditações e de preces. E um corpo está sendo preparado naquela família. E ele pede aos espíritos encarregados de vir cumprir na terra o destino deste corpo. Qual será, pois, a sua conduta nesta família? Qual será? Como vai se portar diante desses espíritos, né, que ele odiou no passado? O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, né? Deve ser muito difícil mesmo. Será amigo ou inimigo no meio do qual foi chamado a viver? Ódios e repulsa instintivas de crianças que não se explicam, que passam a provocar essa antipatia, e aí é preciso voltar os olhos para o passado. Então, a gente vê que em certas famílias, né, a gente mesmo observando o nosso dia a dia, nossas casas que a gente participa de alguma forma, né, a gente vê pessoas que têm dificuldades muito com os filhos, né, e parece que há uma animosidade mesmo, né, de um para o outro, né, e a gente vê o que aconteceu nessa família, né, o que aconteceu com essas pessoas, se essa criança tão nova na Terra, viveu tanto pouco tempo e tem essa animosidade toda, né, essa revolta. Então a gente fala assim, aí no outro pedaço fala assim: ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele se encarna, vem do espaço para progredir. Sabei sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual
receberá a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Né? Então, a responsabilidade do pai e da mãe é muito grande. Né? A gente vê aqui, a gente fala da ingratidão, mas a gente vê aqui que o papel do pai e da mãe ele é muito importante nessa educação desse espírito, né? que chega à Terra, e a gente fala assim, né, que tem até uma música que diz que, né, que fala que pau que nasce torto, morre torta, né? E a sequência fala assim, mas eu não sou pau e posso me modificar. E é isso que o Espiritismo nos fala, né? Nos mostrando as causas, as dificuldades e o que podemos fazer para minimizar, para melhorar essa relação. Né? Fala assim, não rejeiteis, pois, a criança de berço, que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não é o acaso que o fez assim. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgais se um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido, que veio para perdoar ou espiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgostos, e dizei-vos, um de nós dois foi culpado. O Espiritismo é a ferramenta que veio facilitar, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. E o Espiritismo nos dá essa ferramenta. Né? Ele demonstra para nós o que está acontecendo naquele lar, naquela casa, né? Através de vidas passadas, de reencarnações e reencarnações, né? De deslizes de um do outro, né? Daqueles espíritos. E a gente pode avaliar e tomar as melhores decisões, né? Os melhores encaminhamentos, através da educação moral, espiritual, né? De tantas coisas que podemos ver e melhorar em nós e naquele outro espírito. Né? Fala assim, desde o berço, a criança manifesta os instintos bons e maus, que traz de sua existência anterior. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. E empenhai-vos em combatê-los, sem esperarem que lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Quando os pais fizerem todo o que deveriam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, sua consciência pode estar tranquila. Deus reserva uma grande e imensa consolação, pela certeza que não é senão um atraso e que lhes será dado acabar em outra existência a obra começada neste. E que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. O bom filho, então, a casa retorna. Né? Os espíritos que a semelhança dos gostos, né? Os espíritos se reencontram, né? E a gente vê isso em muitos livros, literatura da doutrina espírita, né? E eu queria aqui fazer contar uma história, né? Um amigo falou que toda vez que falo assim, eu sempre conto uma historinha e eu vou fazer isso de novo, né? Então, no livro no Missionários da Luz, no capítulo que fala sobre a reencarnação, né? Eles falam sobre a reencarnação de Adelino, né? A encarnação de Segismundo, né? E na história tem um casal que se chama Adelino e Raquel, né? Então, esse Segismundo que vai reencarnar
nesta família, ele teve uma relação com essas duas pessoas, né, de conflito, de dor, de crime, né, de traição, de tudo que a gente possa imaginar, vem acontecendo de encarnações em encarnações com esse grupo de espíritos. Inclusive, na história contada no Missionários da Luz, Raquel já é um espírito mais adiantado que os dois, né? Que Sigismundo e Adelino, né? Então, essa parte fala que um espírito ele percebe o que deve fazer, né? Como ele deve se encaminhar agora, ele desperta no mundo espiritual para evoluir, para se melhorar. É a história do Sigismundo. Então, ele percebe que ele precisa desfazer essas dificuldades dele com Adelino. E ele precisa reencarnar aqui na Terra, na casa de Adelino, como filho dele. Então, veio uma equipe do mundo espiritual, né, do Ministério da Reencarnação, que a gente vê muito também no livro Pão Nosso, né, do Nosso Lar. E essa equipe, ela chega à casa de Adelino e de Raquel e chama Adelino para conversar, né? Depois que ele dorme e ele se desprende do corpo, né? Eles conversam com Adelino, os espíritos que são os instrutores espirituais, os mentores, eles conversam com ele e pedindo a permissão para ele receber Sigismundo, né? E ele fala assim, né, e tem uma passagem que um instrutor espiritual fala assim, né, fala para André Luiz, que tá no livro, que está acompanhando essa visita à casa de Adelino e de Raquel. Ele pergunta, mas vocês não poderiam, de qualquer forma, fazer ele reencarnar nessa casa? Ele, não, nós temos que ter a permissão, a gente tem que ter o livre-arbítrio daquele outro, desejar que aquilo aconteça, né? Então tem essa reunião e Adelino ele concorda em receber. Com muita dificuldade ele consegue consentir que Sigismundo venha a fazer parte da família dele como um filho, né? E por outro lado também a gente vê Sigismundo também muito preocupado, né? Querendo sair, fugir, né? Querendo abortar antes do tempo, né? A gente fala assim, antes da imersão do espírito na carne, naquele momento, né? E querendo fugir daquela dificuldade, das culpas do passado, né? E a gente vê, né, que por aqui a gente vê tantas dificuldades, né? A gente vê tantas notícias, rádio, televisão, jornal sobre essas coisas. Imagino isso sendo resolvido, né, de uma forma coerente, de uma forma sábia no mundo espiritual, né? Dessa concordância e esses espíritos voltarem aqui para conviver um determinado ponto, né? E um outro se acostumar com a companhia do outro, e depois de algum tempo já vivendo aqui na Terra, né? Eles, quando voltam ao mundo espiritual, né, eles já têm uma relação de pai e filho, né? Talvez nem tenha aquela aproximação tão grande, mas já se suportam uns aos outros, um perto do outro, né? Então, a importância desse conhecimento espírita que ele nos dá e que a gente pode utilizar se tiver boas resoluções também no nosso dia a dia, fazendo isso, né? Buscando esse entendimento. E então, Sigismundo consegue, né? Ele consegue fazer parte dessa família, mas com muita dificuldade. E nesse capítulo sobre a reencarnação, ainda fica um grupo de espíritos, né, lá para dar né, esse grupo de espíritos, eles ficam ali para dar suporte, né, o nascimento de Sigismundo, e que ele possa estar ali e não fugir, né, quando ele tem a concepção, né, de reencarnar, que tem essa confirmação, e aqueles espíritos ficam naquele local ali para garantir isso, né,
para que tudo se corra bem. Então, ele fala assim, e depois disso tudo, né, fala assim, os espíritos, que a semelhança dos gostos, a identidade de processo do progresso moral e a afeição levam a se reunirem, formando famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, se procuram para se agruparem como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se em suas peregrinações estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos. Mas como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles, para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse do seu adiantamento. Eles causam, por vezes, perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que, a seu turno, poderão salvar outros. Né? Essa mensagem é de Santo Agostinho, Paris, de 1862. Então, e mais uma vez aqui também eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui colaborando, e também agradecer a todos vocês, né, que é a minha família, né, a Casa Espírita, né, de ter me recebido também, né, eu como um náufrago, né, e ser acolhido e também ser amado esse tempo todo, nesses anos todos, e a minha gratidão a todos vocês, tá legal, meus irmãos? Eu amo a todos vocês. Muito obrigado por tudo, e que Deus possa operar na vida de cada um, na casa de cada um, dando sempre o necessário, né? Aquilo que necessitamos, que precisamos, que Deus sabe o que é. Né? As outras coisas que sonhamos, que idealizamos, talvez nem seja necessário para nós, mas Deus sabe o que necessitamos nesse momento aqui agora. Muito obrigado, boa noite, que Deus abençoe a todos. Meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. E neste momento estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Deus, conectados pela tecnologia, mas muito mais conectados pelo pensamento, pelo Espírito. Após essas palavras do nosso companheiro Romário, que trouxe um pouquinho mais de conhecimento para nós agora faremos a nossa prece de encerramento, um agradecimento a Deus por todas as coisas que nós, mesmo com as dificuldades, conquistamos em nossas vidas. Senhor Deus, aqui estamos primeiramente para agradecer por permitir estarmos aqui neste momento, reunidos em Teu nome, com os nossos pensamentos voltados para Ti, com os nossos agradecimentos a Ti, Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior, aos nossos companheiros espirituais, por nos dar paz, saúde e também compreensão. E pedimos também, Senhor, por todos os nossos companheiros que neste momento estão passando por algum tipo de tribulação. Pedimos, Senhor, pelos nossos companheiros enfermos, nos hospitais, nos seus lares, onde quer que estejam. Pedimos, Senhor, por todos nós, se assim o merecermos, que a sua misericórdia seja dada a cada um de acordo com os seus merecimentos, de acordo com as suas obras. A cada enfermo, nos hospitais, nos lares,
até mesmo aqueles que estão jogados na sarjeta, que tua luz possa chegar até eles. Aos nossos irmãos desencarnados, não importa a causa do desencarne, nem a religião que professam, porque teu amor, Senhor, é infinito. E onde quer que esses irmãos estejam, tenho certeza que a tua luz chega até eles, para uns aliviando os sofrimentos espirituais e morais, para outros fortalecendo a sua vivência espiritual. Obrigado, Senhor, por toda a humanidade. Que a tua força, a tua luz possa chegar a cada um companheiro no planeta em que nós vivemos, esteja ele encarnado ou desencarnado. Abençoe a cada um trabalhador da nossa casa, a cada um dos nossos companheiros que participam conosco dessas reuniões, os nossos seguidores, os nossos visitantes, que todos, sem distinção, possam receber a mesma paz que recebemos nesse momento. E assim, queridos mentores espirituais, mentores de nossa casa, Maria Santíssima, Jesus, abençoe a cada um irmão neste momento que está conosco. Derrame sobre eles a sua bênção, a sua paz, o seu amor, a sua luz. Que, se for permitido, que possa esse momento servir como um passe à distância para cada um de nós, onde quer que estejamos. E desta forma, Senhor, após esse momento de concentração, de fé e de amor, nós te pedimos permissão para encerrarmos o trabalho desta noite. Graças a Deus, que a tua paz, Senhor, esteja em todos os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.